Boa noite, povo de bem da direita conservador. Eu vou deixar aqui um argumento em defesa da minha política e crença ao mesmo tempo. Eu vou falar aqui um pouquinho da política e crença ao mesmo tempo, ok? E que vocês tirem as conclusões, mais ainda sobre crença do que política, ok? Lucas capítulo 21, versículo 25. Abram as suas Bíblias aí. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25, que diz assim: E havendo sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações e perplexidade, bramando o mar e as ondas. Meu argumento: esses sinais acontecerão na mesma geração do anticristo e do falso profeta e da mulher que domina bem os feitiços. A lua deste lado junto com o sol e do outro lado com outros países, do só a lua, e depois trocar, mas sendo desse mesmo jeito, o mar avançando terrivelmente, e o Deus Cristo é o Deus Cristo Jesus vivo dizendo: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Tem o sol que perde o brilho. Esse fenômeno também acontece, que eu sei. Tem lua cor de sangue. Isso tudo são fenômenos. Sinais, no caso, sinais que acontecerão na mesma geração do anticristo e do falso profeta e da mulher que domina bem os feitiços. Só que a mulher que domina bem os feitiços, a mesma irá vir antes do anticristo e do falso profeta. Os meteoros também são chamados de estrelas também. Leiam o livro de 2 Pedro. Leiam o livro de 2 Pedro, perdão. Leiam o livro de 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Dá um tempo até vocês acharem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Segundas Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais que das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água
e no meio da água subsiste. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis como coisa que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato, piedade, aguardando, apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos para o meu argumento, mas eu vou continuar no próximo.